Seguinte, todo mundo, todo mundo fez a inscrição para o curso de objetos digitais de aprendizagem conforme foi informado para vocês? Sim. Então, Sim. tá Eu bom. não fiz. Eu não fiz. Sim. Tá. Quem não fez não tem problema, né? Vai entrar logado com o login do coleguinha. Né? Quem fez, parabéns, vai ganhar um certificado de 30 horas. Então é o seguinte, em fevereiro, mais ou menos, eu já fiz esse curso, tá? E ele é oferecido periodicamente, então eu estava esperando o momento certo dele ser ofertado para que vocês se inscrevessem e a gente usasse esse curso como uma oportunidade de analisar algo real que tem uma repercussão nacional, porque é financiado pela Fundação Lehman, né? O neoliberal, né? Vendilhão da educação, e justamente para que vocês conheçam, né? Porque senão a gente fica, né, Luiz, só negando, né, essas concepções neoliberais de educação. Não, temos que estudar, entender o que o cara está falando, né? A crítica vazia é totalmente antiacadêmica. Então, vocês estão sendo aí convidados para interagirem com um curso ofertado, né, como um bom cavalo de Troia para que haja aderência a determinadas concepções de educação. Então, vamos, mesmo que nem todo mundo apresente hoje, eu preciso que vocês entrem no curso antes que o tempo do curso se vá, né? Bem, isso significa que até às 15 horas, os grupos irão estudar o curso dentro dos grupos. Por quê? Porque eu já sabia que nem todo mundo ia fazer a inscrição, né? Mas é uma imunização de rebanho. Como a maioria fez a inscrição, nos grupos vocês conseguirão abrir lá o conteúdo, estudar e ler. Então eu quero que vocês apreendam, presta atenção, anota aí qual é a tarefa que vocês têm até às 15 horas. Vocês têm que dominar as categorias analíticas que são defendidas neste curso. Número 1, dominar as categorias analíticas defendidas no curso. Vocês têm que saber o que é um ODA. O que é um ODA? ODA é um objeto digital de aprendizagem. O que significa isso? Me dê exemplos de um ODA. Então, eu quero que vocês terão 1 hora para mergulhar nesse material do curso, né? E aí quem tem, loga, entra no seu, quem não tem, a liderança do grupo vai projetar para a pessoa ir acompanhando. Tem vídeos de apoio, tem tarefinhas de apoio, né? Mas principalmente, né, tem os textos. Então, a segunda tarefa a fazer é começar a manjar os elementos ideológicos presentes na defesa da tecnologia de ODA. Então, a tecnologia de ODA, como toda tecnologia, na perspectiva do Heidegger, da técnica moderna, ela representa um perigo. Qual é o perigo representado na técnica moderna do ODA? Como isso se reflete na BNCC? Então, quais são os elementos ideológicos? Questão 2. Questão 3, como isso se reflete na BNCC? E número 4, Edson,
né? Como tudo isso, né, para ser decoroso, né? E para não dizer como tudo isso entra no seu rabo, porque eu nunca diria isso, né? Então, como tudo isso, em termos heideggerianos, pode ser potencialmente um perigo à educação física escolar se não estabelecermos uma relação livre com a técnica moderna do ODA. Nesse sentido, o nosso roteiro de trabalho hoje é que até às 15 horas vocês estarão em grupo estudando os objetos digitais de aprendizagem. Número 1, suas categorias analíticas. Número 2, a sua ideologia. Número 3, como isso aparece na BNCC. Número 4, como isso afeta a educação física. E numa perspectiva heideggeriana, qual é a essência do objeto digital de aprendizagem? Como eu, da educação física, estabeleço uma relação livre com o ODA para que eu domine o ODA e não o ODA me domine. Tá? E aí, como isso entrará fortemente agora por conta de estar presente na BNCC e por conta da educação física estar na grande área de linguagens, né? E é legal porque esse curso fala da área de linguagens e eu acho que de maneira muito competente, né? Então, esse curso é muito importante para que vocês dominem o conhecimento da técnica. E adiante, né, com tudo que a gente estudou, vocês não irão ter uma relação ingênua com a técnica. Vocês não terão uma relação inautêntica com a técnica. Denise, muito obrigado por ir recapitulando na parte escrita o que eu estou falando. Então, para que você não tenha uma relação inautêntica com a técnica, é importante que você domine a essência da técnica. Só que para isso não ficar na dimensão filosófica, nas ideias, né? Da mesma forma, Edson, né? Que eu vou lá na igreja e falo, Deus, obrigado, eu vou ser bom. Aí assim que eu entro no meu carro, eu atropelo um mendigo e falo, vai mendigo, morre desgraçado, né? Para que não tenha uma contradição, eu estou propondo vocês agora de pegar tudo que a gente estudou, né? Entendendo que a educação física trabalha com as técnicas do corpo, que são as formas como a sociedade se relaciona com o seu corpo, para entender que nós devemos ter uma relação autêntica com a técnica, observando a essência da técnica. E a essência da técnica é uma relação de conhecimento, autoconhecimento para começar, né? Então, eu quero propor para vocês entrarem lá no curso. E aí, já vou citar a BNCC, que está lá também no curso, né? E que a BNCC vai dizer o seguinte, né? Deixa eu até pegar uma pessoa que tem uma voz melífera, né? Cristiano Vieira Santana, leia o que a BNCC diz para nós, por favor. Um momento. As mudanças nas tecnologias digitais de informação e comunicação, TDICs, não foram ignoradas pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC. A mesma orienta que a escola encampe, abre aspas, propostas de trabalho para que potencializem aos estudantes o acesso a saberes sobre o mundo digital e as práticas da cultura digital, já que, direta ou indiretamente, impactam seu dia a dia nos vários campos de atuação social e despertam seu interesse e sua identificação com as TDICs. Sua utilização na escola não só possibilita maior apropriação técnica e crítica desses recursos, como também é determinante para uma aprendizagem significativa e autônoma pelos estudantes.
Muito obrigado. Então, BNCC 2018, página 487, para que vocês confiram depois. Isso diz, essa citação está lá no curso, né? Com destaque em negrito, né? Que, portanto, a educação física também trabalhará com ODA, para o bonito objetivo de aprendizagem significativa e autônoma. Será? Então, Pimentel 2021, 17 de 5 de 2021, nos diz o seguinte, né? Então, a gente considera fundamental que a educação física incorpore na escola e no lazer os aparatos técnicos e tecnológicos mais avançados. Isso está em várias pedagogias, né? Que o educador tem que oferecer na escola o que há de mais avançado, de mais desenvolvido, de mais sofisticado produzido pela humanidade, né? No caso da educação física, ela tem que levar o aluno à apropriação das técnicas corporais mais sofisticadas, mais econômicas, mais evoluídas, mais significativas, né? Todavia, em consideração à realidade concreta, e por isso que a gente vai fazer, né, conforme o Heidegger nos ensina, questionar a técnica, né? Nós vamos questionar a técnica na realidade concreta, num curso oferecido pela Fundação Lehman, é um curso bancado pela Telefônica, por gente que tem muito interesse, né, em influenciar a educação brasileira. Então, nós vamos, em consideração à realidade concreta, fazer 4 críticas a essa apropriação da tecnologia. A primeira, né, observando as diferenças de acesso à tecnologia digital, particularmente no que se refere à classe social em um território nacional que reinveste essas diferenças nas desigualdades regionais. Ou seja, o aluno quilombola do campo indígena, o aluno da periferia, né, que no contexto das tecnologias e no contexto do Covid e do isolamento, se ampliam, se dramatizam as diferenças de classe social a esse conhecimento, a essa tecnologia. Segundo, afinal de contas, quem produz e quem detém o monopólio sobre essas tecnologias? Vocês sabiam? Deixa eu perguntar para alguém aqui. Marcos Brasil, dá boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Marcos Brasil, que é meu consultor tecnológico aqui. Marcos, um dado interessante. Sabia que o Brasil é superavitário em exportações? A gente exporta mais do que compra. Sim. Então, por que não somos um país rico? Ixi, professor, aí existem vários fatores, eu acho, que influenciam nesse sentido. Um deles, do ponto de vista tecnológico, é que, embora o Brasil exporte mais que importe, a balança comercial dele é negativa. Como isso é possível? É possível pelo seguinte: o Brasil paga muito royalties de franquia. Porque não... Veja, o iFood é brasileiro? Então, a franquia do iFood vai para o país de origem do iFood, né? O Uber é brasileiro? O dinheiro do Uber vai para o exterior, né? Só que isso não está no exportação e importação. Só que você paga a franquia para a Microsoft, paga a franquia para o Google Class, paga a franquia do Meet, paga a franquia do McDonald's. Então, o Brasil, na balança comercial, na verdade, é deficitário. Quando você põe na conta as franquias. E essas franquias são franquias que denunciam a nossa defasagem tecnológica enquanto país. E eu vou dar um exemplo claro na educação física, né? O Body System. Quando que a educação física se rebaixou
ao seu último nível, ao seu pior estamento, quando deixou que um professor de academia brasileiro parasse de usar músicas brasileiras, parasse de ele mesmo preparar sua aula para pagar a uma empresa sediada na Nova Zelândia, né, o The Mollins lá, para que, imagina, agora é o Zumba, nós pagamos, veja, um cara se forma numa universidade para depois ter que pagar a franquia para saber dar aula. Há algo muito errado nisso. Portanto, quem produz e quem detém o monopólio das tecnologias precisa ser denunciado. E a universidade brasileira também precisa ser denunciada. O Cristiano, o Marco Brasil, a Daniela precisam falar. Onde estão os professores brasileiros que não estão produzindo tecnologia nacional para que saiamos da dependência das franquias, que é onde o Brasil leva a rasteira. E é por isso que somos um país pobre. Embora exportemos mais do que importemos, por conta das franquias, somos um país empobrecido. Por conta da desigualdade de classe social, somos um país empobrecido. Por conta da falta de eficiência da indústria brasileira, nós somos um país empobrecido. Por conta da corrupção, somos um país empobrecido. Mas a corrupção é apenas o quarto em índice de valor do porquê o Brasil é um país empobrecido. Então, veja, combate à corrupção é essencial, mas criar franquias nacionais é 4 vezes mais importante em termos financeiros de impacto. Tá escutado, irmão? Amarrou essa franquia. O Brasil precisa produzir tecnologia própria. Terceiro item, a desigualdade de representações em termos de gênero, deficiência e raça. Comece a olhar nos videogames, nos desenhos, nas propagandas fitness. Tem negro lá, tem trans, tem gay, né? Tem pessoas com deficiência, né? O meu material didático das aulas de educação física contempla essas pessoas. E quarto, o ocultamento de estudos da neurociência sobre a importância de gêneros literários elaborados para haver pleno desenvolvimento do psiquismo, particularmente na capacidade de abstração, o que demandaria um maior acervo linguístico, que gera um efeito dialético em relação ao controle das emoções e a capacidade de raciocínio estratégico. Putz, isso é Elias. Teoria simbólica, meu irmão. Presta atenção. Temos que estudar neurociência, né, para fazer uma análise integrada pentadimensional. Ou seja, o que essas tecnologias estão fazendo com a minha capacidade de abstração, com a minha coordenação motora, com a geração de ramificações neurais e de neuromotores, né? Ou seja, né, será que as tecnologias que acionam as técnicas do corpo, elas estão fazendo, Marcos Brasil, me ajuda aí, hein? A devida requisição neuromotora para que os agrupamentos musculares requisitados nesses movimentos, eles tenham uma sinergia adequada. Por exemplo, quando o Marcos Brasil vai me orientar na academia, ele tenta fazer os exercícios para o devido agrupamento dos grupos musculares, para que eles tenham um desenvolvimento adequado. Não é isso, Marcos Brasil? Um treino mal elaborado... Não é verdade que um treino mal elaborado, ao invés de causar flexibilidade e hipertrofia, ele pode causar atrofia? É verdade isso? Pelo que parece, sim. Não tem nada cientificamente comprovando isso. Mas aqui tudo indica sim. Nesse sentido, nós precisamos fazer perguntas à tecnologia. Nós precisamos questionar a tecnologia para ter uma relação autêntica. Uma relação desde em nível integrado, se essa tecnologia está fazendo os grupamentos neuromusculares adequados para que eu tenha coordenação, ritmo, flexibilidade, amplitude de movimento, coordenação motora,
movimentos balísticos, né? Até o nível político mais macro, né? De pensar que o país, a cada tecnologia que ele compra uma franquia, ele se empobrece, né? E aí, nesse sentido, semana que vem a gente vai fazer a transição do Heidegger para o Vieira Pinto, né? Que ele vai nos dar uma visão mais política, mais concreta da nossa relação. E olha só, Marcos Brasil, até mais otimista, porque o Heidegger é meio pessimista com a técnica moderna. O Vieira Pinto é mais otimista, tá bom? Então, dito isto, eu quero dizer que os trabalhos que vocês irão apresentar para mim, eles podem ser depois submetidos para o primeiro Congresso Ibero-Americano de Tecnologias e Mídias na Educação Física. Como esse evento vai acontecer em agosto, quando todo mundo terminou a disciplina e a submissão é mês que vem, eu estou tranquilo em ficar espiralando a qualidade dos trabalhos de vocês. Mas eu gostaria que agora, neste momento, vocês dedicassem 1 hora a ir em grupo e começar a estudar as 4 tarefinhas que eu dei em relação à curadoria de objetos digitais de aprendizagem, tá bom? Então, por gentileza, entrem lá agora nos seus grupos e comecem a estudar. Não fiquem preocupados em responder as questões que eu lancei. Estudem e aprendam pelo menos o que é um ODA, o que é multiliteracia, né? Aprendam as categorias que estão sendo ofertadas já com uma desconfiança, com um olhar crítico. Entenderam? Tarefa está dada? Dúvidas? Então, migração agora para os grupos, às 15h01 a gente volta para o grupão.